Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos passando no Brasil e no mundo uma experiência, creio que inédita para todos nós. Uma realidade que nos desconcerta justamente pela novidade da situação. E é o momento de basear então a nossa vida em referências que nos ajudem a fixar o olhar enquanto as coisas à nossa volta estão um pouco confusas. E um dos caminhos é o de manter a referência da nossa vida em evidência, cuidar com especial esmero da nossa identidade cristã. Esse caminho eficaz para a manutenção da continuidade da nossa existência dentro de uns moldes, uns padrões aos quais não estamos muito acostumados. O que propriamente estamos fazendo para cultivar a nossa identidade, a nossa identificação com Cristo? Se trata de tentarmos ao longo da meditação, aqui junto do Senhor, responder essa pergunta. O que estamos fazendo pessoalmente para cultivar a nossa identidade, a nossa identificação com Cristo? Rezamos, evitamos o pecado, cultivamos algumas práticas de piedade. Em uma palavra, tentamos de alguma forma manter uma relação afetuosa com Jesus. Esse é o caminho. À medida que procuramos tratar melhor o Senhor, isso acaba transcendendo, acaba chegando às pessoas que estão à nossa volta, que enxergam que há em nós uma identidade com alguém, uma identidade não com um dogma, a identidade não com os princípios, mas a identidade com uma pessoa. E de alguma forma quererão também levar em frente a sua vida baseado nessa identidade. No dia 19 de novembro é a festa de São Roque, Santo Afonso e São João del Castillo. São mártires do século XVII que morreram defendendo os índios na região lá que viviam no Rio da Prata. Trago aqui uma passagem de umas cartas escritas por um dos mártires, São Roque. Voltando pouco depois para lá, encontrei o lugar onde podia ficar, uma pequena choupana perto do rio. E passando algum tempo ofereceram-me uma palhoça maior. 2 meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Boroa. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação considerávamos como o amor de Deus nos juntava naquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço da nossa morada com um tabique feito de canas. Ao lado tínhamos uma capela pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a missa. Por eficácia deste supremo e divino sacrifício, em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz,
começou ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou algum deles. O carinho, o desejo daqueles homens de agradar a Deus, naquelas condições inóspitas, fizeram desses homens pessoas destemidas, desejosas de transmitir isso que sentiam àqueles índios idólatras. Resolvemos continuar na mesma palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava adormecer. O alimento também não era melhor, milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios. Prosseguindo as coisas deste modo e temendo os demônios que, se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões, eles perderiam em breve o que por tanto tempo tinham possuído, começaram a espalhar por todo o Paraná que nós éramos espiões e falsos sacerdotes, e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens. Divulgou-se isto a tal ponto que, estando o padre Borua a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo-os nos seus trabalhos e enfermidades de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito das suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. É um relato bonito, que não está muito distante das possibilidades de cada um de nós, pois eles, aqueles homens e nós, temos ao alcance a capacidade de deixar reinar Deus nos nossos corações. E aqueles homens deixaram que Cristo reinasse nos seus corações, foram firmes até o final, perseguidos por alguns índios, acabaram morrendo mártires da fé. Então, de alguma forma, também temos no nosso horizonte o tema do martírio. No nosso caso, sendo mártires sem morrer, como dizia São José Maria. Então, a meditação de hoje pode ser uma boa oportunidade para renovarmos a nossa identidade cristã, renovarmos os desejos de ter um coração embargado de Deus, um coração sereno, um coração em paz, próprio de uma pessoa que luta por viver a vida cristã. Cristo reinando, um coração embargado de Deus, paz interior. E para isso nós precisamos manter o nosso coração renovado, uma forma de manter acesa a nossa identidade cristã, livre do pecado, livre do apego desordenado a nós mesmos, para que prevaleça o amor com obras a nosso Senhor. Não é verdade que creio que vários de nós percebemos no nosso interior que às vezes queremos ser pessoas boas, mas dentro dos nossos próprios termos. De uma forma, algo de egoísmo aí. E um programa para essa renovação do coração, um programa que ajude a sustentar essa nossa, mais que sustentar, alimentar essa nossa identidade cristã. Quem sabe o programa que a comunhão espiritual que rezava São José Maria nos propõe. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com espírito e fervor dos santos. O que é necessário hoje para mim, para você, para que Cristo reine com mais plenitude na nossa vida, no nosso coração, para que estejamos efetivamente identificados com a nossa luta por estarmos perto de Cristo, o desejo de Deus, a
A comunhão espiritual começa dessa maneira. Eu quisera, Senhor, como eu gostaria, o desejo de Deus. Pelo menos querer ter desejos de Deus. Dispor-nos para a atuação de Deus. No fundo, agradar a Deus e fugir do pecado. E nesses dias de mais reclusão, de mais tranquilidade, talvez procurar mais a Deus, para justamente manter esse desejo de Deus mais aceso. Uma leitura espiritual que ajude nesse sentido, algumas orações espalhadas ao longo do dia, quem sabe alguma programação na internet que facilite esse desejo de Deus. Faz parte do estilo cristão rezar, manter algum tipo de comunicação pessoal com Deus. E agora é o momento. Talvez em outros momentos não tenhamos tempo. Agora o que nós temos é tempo. E nós vamos decidir o que fazer com esse tempo. E uma boa decisão pode ser essa. Não propriamente passar o dia inteiro rezando, não é isso? Mas abrir espaço no nosso dia para que haja uns momentos para estarmos com Deus, para rezarmos. Para que Cristo reine com mais plenitude na nossa vida, no nosso coração, precisamos estar com Ele, a amizade mesmo. Eu quisera, Senhor, receber-vos. O Senhor que nos espera, o Senhor que se coloca à nossa disposição, sobretudo nesses dias, onde não podemos receber propriamente o Senhor na Eucaristia, mas eu posso recebê-lo na minha alma. O Senhor que nos espera e se coloca à nossa disposição, percebe que estamos contrariados por ter que ficar em casa, percebe que estamos preocupados com o contágio. Nós pessoalmente, alguma pessoa da nossa família, percebe que estamos tristes pela visão pessimista que algumas pessoas fazem questão de divulgar em um momento como esse. Jesus se faz acessível a nós. O que nós precisamos, de alguma forma, corresponder. Um exemplo simplório, mas, enfim, não deixa de ser verdade, por maior que seja o desejo de Deus, dos anjos, dos santos, por maior que a realidade do céu, o desejo que a realidade do céu tenha de que nós ganhemos na Mega Sena, se não compramos o bilhete, fica difícil, né? Então, precisamos de alguma forma corresponder. Nosso Senhor quer estabelecer uma profunda relação de amizade conosco, mas precisamos dar atenção a Ele. Essa experiência que esses dias pode ajudar de fazermos oração mental e parar um momento do nosso dia, prever esse momento, prever a duração desse momento, e pode ser 10 minutos, eu vou parar 15 minutos, eu vou fazer 20 minutos, eu vou fazer meia hora, procurar um lugar minimamente sossegado, talvez dependendo de como seja a nossa casa, vai ser difícil esse lugar sossegado, porque há várias pessoas e está todo mundo em casa. Enfim, a gente faz o que seja possível fazer. E vamos pegar um tema lá para falar com Deus. Esses livros de São José Maria ajudam a relacionar algo que nós estamos sentindo, algo que nós estamos passando, com um tema concreto para lidar com aquela situação. Esses livros de São José Maria, na parte de trás do livro, há um índice bastante detalhado e aqueles pontos relacionados com o tema pode alimentar o nosso relacionamento com Deus, a nossa conversa com Deus. E vão acontecendo essas coincidências, nossa, mas esse ponto de caminho, nossa, esse ponto de forja, de suco, nossa, que coincidência, como me ajudou, foi para mim, claro que foi para você, e não é coincidência, é Nosso Senhor falando
na oração mental, porque nós colocamos os meios para que Nosso Senhor falasse. E até tomamos algumas anotações. Essa experiência de quem faz a oração mental tem de fazer algumas anotações e depois, passado uns dias, umas semanas, fazer uma leitura daquela anotação, e a gente acaba descobrindo um fio condutor e descobrindo o que, ao longo desses dias, Nosso Senhor quis falar através desses momentos que nós paramos para conversar, para dialogar com Ele, para que Cristo reine na nossa vida, no nosso coração, para que a nossa identidade cristã se mantenha viva e sirva de norte para a nossa vida. Precisamos manter a nossa alma e o nosso corpo limpos. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, a nossa alma e o nosso corpo limpos. Limpeza, brilho, a santa pureza. É com esses olhos que temos encarado a luta nesse campo, no campo da santa pureza. A alma limpa, a alma brilhante, para que Cristo possa estar à vontade nela. Cristo, hóspede da nossa alma, hóspede dos nossos desejos, dos nossos afetos, dos nossos pensamentos, da nossa imaginação. Nosso Senhor está ali, presente nessa realidade. Um lugar agradável e interessante, e se há uma boa conversa com alguém, melhor ainda. O diálogo interior com Cristo passa pelos nossos sentidos internos. Como Nosso Senhor participa dos nossos afetos, pensamentos, desejos, de alguma forma irá dando vazão ao conteúdo bom desses movimentos interiores. Se o que ele encontra, por outro lado, é a impureza, vai ser difícil dialogar conosco, porque não fala sobre aquilo que está no nosso interior. Quando é a impureza, logicamente, então ele nos abandona? Não, pelo contrário, ele fará de tudo para que possa retomar o diálogo conosco. É difícil querer uma pessoa maldosa, suja. É difícil querer alguém complicado, pouco simples, sem brilho. Com Deus é o mesmo. Com a diferença que Ele nunca nos abandona por causa dessas ocorrências. Na verdade, virá ao nosso encontro para ajudar-nos a nos desvencilhar da nossa sujeira, da nossa complicação, da nossa impureza, quando houver. Por isso mesmo, a delicadeza para que Cristo reine em uma alma, a tua, a minha, cada vez mais pura. E o que nós percebemos, e nisso que nós vivemos num ambiente sensual. Vivemos num ambiente sensual que nos influencia sem percebermos, muitas vezes, e por isso nós precisamos manter uma luta acesa, fugir de verdade das ocasiões de sensualidade. E nesses momentos que nós estamos passando, cuidar especialmente do ócio, do ficar sem fazer nada. Na medida do possível, programar o nosso dia. Poxa, mas eu não sei muito o que fazer, então não sei. Bota no Google lá, né? O que fazer, né? Durante a pandemia. Né? Já, enfim, tem saído várias sugestões aí. Né? Alguma coisa, eu preciso fazer algo. E quando vemos que estamos falando, pensando, desejando realidades que não são propriamente pecado, mas que de alguma forma podem manchar a nossa alma, pedir logo perdão a Deus, uma forma concreta de começar um diálogo promissor com Ele. Começar pedindo perdão.
Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade, para que Cristo reine na nossa vida, no nosso coração. Precisamos de humildade. Precisamos deixar Deus atuar na nossa alma em graça. E para isso, a necessidade de esvaziar-nos do próprio eu. Esvaziar do próprio eu, não porque o nosso eu seja por si mesmo ruim, não é esvaziar-nos de nós mesmos para ficarmos sem nada, é esvaziar-nos de nós mesmos para que Deus possa ocupar. Não que o próprio eu, não que a nossa intimidade deva ser ignorada ou suprimida, não se trata de abrir mão da própria natureza, abrir mão dos nossos gostos, não é isso. Não que não possamos ter as nossas opiniões, o nosso modo de ver um assunto, não é isso. O papel que se atribui à liberdade mostra que no processo da identificação com Cristo não há alienação do eu. Não a alienação do eu, mas que o nosso eu contribua com o bem comum, que o nosso eu sirva para corresponder a essa minha união com o Senhor. Que o nosso gosto, que a nossa opinião, que o nosso modo de ver um assunto contribua para o bem comum, sobretudo nesses dias onde passaremos muito tempo juntos em casa. Como podemos viver essa humildade que fala aqui a comunhão espiritual nesses dias de reclusão, que pensemos mais em nós? Puxa vida, mas é chato ficar esses dias recluso. Bom, a gente acha chato e as pessoas que estão conosco também acham chato. Então, o que será que eu poderia fazer para que essas pessoas à minha volta estejam animadas? Que estejamos submetidos ao querer de Deus, ao que agrada a Deus, ao que leva o nosso coração a estar em sintonia com Deus. Uma forma concreta de abrir mão do nosso eu. Ao mesmo tempo, cuidando de temas concretos, essas manifestações da soberba que atrapalham. E se temos alguma dificuldade de ler essas manifestações de soberba, então vamos ler o ponto 263 de Suco. Ali vamos ter várias sugestões de onde a soberba pode nos afastar do Senhor. Deixa-me que te recorde, entre os outros, alguns sinais evidentes de falta de humildade. Pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Querer levar sempre a tua avante. Discutir sem razão ou, quando a tens, insistir com teimosia de maus modos. Dar o teu parecer sem que te peçam, ou sem que a caridade o exija. Desprezar o ponto de vista dos outros. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. Não reconhecer que és digno de qualquer honra ou estima, que não mereces sequer a terra que pisas e as coisas que possuís. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas, falar mal de ti mesmo para que façam bom juízo de ti ou te contradigam, desculpar-te quando te repreendem, ocultar ao diretor algumas faltas humilhantes para que não perca o conceito que faz de ti. Aqui, se ocultar ao diretor, podemos encarar aqui o diretor espiritual. Ocultar ao diretor espiritual algumas faltas humilhantes para que não perca o conceito que faz de ti. Doer-te de que outros sejam mais estimados do que tu, negar-te a desempenhar ofícios inferiores, procurar ou desejar singularizar-te, insinuar na conversa palavras de louvor próprio, ou que deem a entender a tua honradez, o teu evangelho, a habilidade, o teu prestígio profissional, envergonhar-te por careceres de certos bens. Então, é um ponto que nos dá muitas sugestões
Outro dia lia esse ponto numa outra meditação e depois vinha uma pessoa desanimada, né? Conversar, né? Puxa, padre, eu me encontro em todos esses temas, né? Bom, tudo bem, né? A gente tem vários dias aí pela frente, né? Para ir lutando um outro. Pedir humildade, pedir por algum desses temas, ou todos, o que for, que nos percebemos que nos afastam do Senhor, porque fomentam essa soberba no nosso interior. Faz parte desse âmbito da humildade deixar-se ajudar, pedir conselho, escutá-los e de verdade tentar colocá-los em prática, mesmo quando não vemos com muita claridade que aquele é o caminho. Escutar, é lógico, né? Não é referência a nenhuma pessoa concreta aqui, né? Mas, olha, há pessoas que não escutam. E é difícil exercitar a direção espiritual, porque ela não está escutando. E talvez você pode até falar para ela né, que ela não está escutando, e ela não escuta, que você falou que ela não está escutando. Então, poxa, o que estão querendo dizer, né, quando eu vou lá livremente pedir conselho na direção espiritual? Escutar, mesmo quando o conselho sai um pouco enviesado, parece que a pessoa não nos entendeu. Vamos dar voltas àquilo e de repente também, de fato, não nos entendeu. Então a gente volta e pede outro conselho. Olha, não ficou muito claro. Acho que você não me entendeu aqui quando eu disse esse assunto. É um grande sinal de humildade esse. Um grande meio para que a nossa identidade cristã vá se consolidando. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção. Devoção podemos encarar como essa dedicação íntima a Deus. Fazer companhia, tratar bem o Senhor. Essa é a finalidade dessas práticas de piedade espalhadas ao longo do dia, esses momentos estupendos para estar com Deus. Não simplesmente tarefas que precisam ser despachadas. E nesses dias onde ficaremos mais em casa, talvez mais inativos, olha, se a gente espalha 3, 4, 5, 6, 7 práticas de piedade ao longo do dia, olha, o nosso dia ganha ritmo. O nosso dia, nessas circunstâncias que estamos, ganha um tom positivo, otimista, esperançoso. Porque nós estamos com Deus e Nosso Senhor não está alheio a tudo o que nós estamos passando. E alguém que vai um dia ou outro ao encontro de Deus várias vezes ao longo do dia não tem como não se revestir da identidade cristã e assim parecer-se mais a Cristo. Assumir esses encontros com Cristo com todas as suas consequências, no sentido de que é um relacionamento com alguém, exige qualidade, compromisso, não é exercício de academia, onde o principal interessado somos nós mesmos. Eu vou à academia porque me interessa perder peso, me interessa ganhar massa muscular, me interessa fazer o fortalecimento de algum músculo. Eu não vou na academia para não deixar os aparelhos parados para que enferrujem, eu não vou na academia para agradar o dono da academia. Agora, essas práticas de piedade não é como exercício de academia, são momentos de encontro com o nosso Senhor. É um momento de conversar, de dar atenção a Ele. Bom, alguém pode perguntar, mas agora, nesses dias que estamos mais em casa, ok, então eu faço isso, né? Eu assumo essas práticas de piedade, 3, 4, 5, 6 práticas de piedade ao longo do dia, e depois começa tudo, e aí? Bom, aí você decide o que vai fazer, né? De repente, continua com essas práticas de piedade, como muitas pessoas já fazem. O ano passado, aliás, falava com um senhor que ele me contava, né, que em 2018 ele tem uma filha, tem vários filhos, e uma das filhas dele, mais jovem, foi detectado um câncer. E então ele e a esposa, enfim, já eram católicos praticantes e
E por causa desse assunto da filha, começaram a rezar mais e isso aconteceu próximo da Quaresma. Então ele e a esposa prometeram como penitência assim, na Quaresma de ir na missa todos os dias ao longo da Quaresma. E aí ele contava isso, né? Que ao longo a Quaresma inteira, ele e a esposa foram, a principal intenção era a cura da filha. E de fato, no final da Quaresma, a filha teve um avanço importante. E acabou a Quaresma, chegou a Páscoa. E aí, segunda-feira, depois da Páscoa, bom, né? Acabou a Quaresma, a nossa filha melhorou, né? E então não vamos mais à missa. Então ele conversando com a esposa, e a esposa em comum acordo com ele, poxa, mas não estava dando para a gente ir à missa? Não é um compromisso com Cristo que a gente fez? Não estava bom? Vamos continuar, né? Então naquela Quaresma, aquele homem desenvolveu esse hábito, né? Descobriu a importância da missa diária e permaneceu. Enfim, depois de tudo o que passar, podemos assumir essas práticas de piedade e introduzi-las ao longo do nosso dia. E assim, nós iremos renovando o desejo de que Cristo reine nos nossos corações, reine na nossa vida. No momento da nossa morte, do nosso juízo, tudo será muito simples, porque o Senhor vai encontrar-nos tentando agradá-lo da melhor maneira possível. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe. Nossa Senhora é o nosso modelo para viver tudo isso. Ela que não se cansava de estar perto de Jesus. Ela que tratava o seu filho de maneira tão fina, delicada, por ser seu filho, por ser o Filho de Deus, ser o próprio Deus. Essa mulher toda pura, uma pureza original que ela livremente preservou. Uma pessoa humilde. Nessa festa da Anunciação do Anjo, recordamos isso? Fiat mi segundo verbum tuum, faça-me segundo a vossa palavra. Ela que tinha outros planos bons, mudou para aquilo que vinha agradar mais a Deus. Um grande apoio para vivermos, o apoio em Nossa Senhora, para vivermos o conteúdo da comunhão espiritual. Agora, como sempre, temos uma excelente oportunidade para viver com mais intensidade alguns desses pontos e, desse modo, revitalizaremos a nossa identidade cristã, oferecendo para nós mesmos e às pessoas mais próximas uma possibilidade de existência que realiza plenamente. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e fervor dos santos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.